Então vamos lá, gente. Vamos agora para o pós-esportismo, parte 2, que é a parte final. Tá? A gente, na aula anterior, a gente viu a organização do trabalho, tá? E a gente viu também a organização da produção. E agora a gente vai ver a organização do território para encerrar esse quadro. Associado a todo esse processo, a gente também vai dar uma olhadinha no volvismo e no toyotismo, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para efeito de concurso público, para você ingressar na universidade, o vestibular ele não cobra as diferenças entre volvismo e toyotismo. Não cobra. Tá? Ou seja, grosso modo falando, toyotismo e volvismo seriam modelos flexíveis, tá? Que teriam praticamente as mesmas características do pós-fordismo, que nasceu também nos Estados Unidos. Né? O toyotismo nasceu no Japão, na década de 50, o volvismo nasceu na Suécia, na década de 80, e o que é conhecido como pós-fordismo nos Estados Unidos vai surgir ali no final dos anos 70, início da década de 80. Então, tudo seria a mesma coisa aí para efeito de vestibular. É verdade, tá? Para efeito vestibular é isso que a gente tem que saber. Se a gente estivesse estudando isso mais profundamente numa graduação, vocês veriam que há diferenças, tá? Então, por que você deve estar perguntando, então por que eu tenho que saber isso, né? Porque eles cobram essas características do toyotismo e do volvismo no vestibular. Então, eu vou mostrar para vocês, vou terminar aqui o quadro de organização do território e do pós-fordismo, e vamos dar uma olhada nas características específicas do toyotismo e do volvismo, tá? Que podem ser cobradas nas provas como pertencentes ao pós-fordismo, tá? Então não faça diferença alguma, tá? Só para efeito de organização aqui, eu vou separar, mas pertencem ao modelo pós-fordista. Vocês vão ver que são características muito parecidas e muito tranquilas, tá? Vocês devem estar perguntando, mas por que tem diferença, né? O toyotismo, o volvismo, o pós-fordismo americano? Porque os modelos organizacionais, eles são fruto de sociedades, são fruto de culturas societárias específicas, que têm culturas tecnológicas específicas, né? Por exemplo, a sociedade japonesa é uma sociedade mais cooperativa, tem a cooperação com base do seu relacionamento. Então, isso impacta na forma como os funcionários conversam, impacta na forma como as decisões são tomadas, né, o respeito ao pensamento do trabalhador no chão da fábrica. Então, é isso que a gente vai ver, tá? Mas, grosso modo falando, para efeito de vestibular, vocês vão ver que tudo pertence ao pós-fordismo. Tudo pertence ao pós-fordismo, ok? Então, vamos lá, eu vou continuar com aquele slide que a gente tem sobre os modelos organizacionais. Vamos aqui. Então, ver aqui a organização do território, tá? Organização do território. Então, vamos começar com a primeira aqui, ó, que vocês já conhecem isso. A desconcentração seletiva da produção de serviços. O Fordismo era marcado pela concentração da produção e dos serviços, tá? Criando grandes concentrações industriais, como o famoso Manufacturing Belt, que hoje é chamado de cinturão da ferrugem, né? E o pós-fordismo vai ser marcado exatamente pelo contrário, tá? Pelo processo de desconcentração da produção de serviços. Uma desconcentração que eu coloquei, fiz questão de colocar ali como seletiva. Por que seletiva? Quando você tem lá a fábrica antes concentrada num ponto do território, agora sendo fragmentada, essa fragmentação não é a fábrica saindo de lugar e simplesmente migrando inteira para outro lugar. Não, nada disso, tá? O que você vai ter é a parte, por exemplo, o setor de alta tecnologia vai migrar para uma determinada região, onde você tem mão de obra qualificada, onde você tem lá produção de alta tecnologia, onde você tem muito fluxo de informação, e uma outra parte da fábrica que exige menor qualificação, migrando para áreas onde a mão de obra é mais barata, onde os custos de produção são mais baixos por razões ambientais, por razões tributárias. Então, você tem ali uma desconcentração que é seletiva, que pode se dar dentro do país, pode se dar dentro de uma região, pode se dar globalmente, tá? E os serviços também, por exemplo, a tomada de decisões hoje de grandes organizações é feita em cidades globais, é feita em grandes centros de tomada de decisão, tá? Então, o processo é extremamente seletivo. E por que isso foi possível? Tá? Por que foi possível a gente promover essa desconcentração seletiva da produção de serviços? Por conta do meio técnico,
científico e informacional, por conta do emprego de altas tecnologias de transporte e comunicação. Isso é que permitiu esse processo de desconcentração, ou seja, a globalização é o pano de fundo desse processo aí, tá? Outra questão interessante é o seguinte: à medida que você tem um processo de desconcentração seletiva da produção de serviços, você tem o nascimento da empresa transnacional, tá? Da empresa transnacional. O que seria uma empresa transnacional? Se você começar a procurar em alguns livros didáticos e às vezes até na internet, você vai ver uma confusão de conceitos, isso é uma confusão imensa. Então, eu criei uma definição para empresas transnacionais, porque as pessoas não se confundam mais. Antes das empresas transnacionais, a gente tinha as empresas multinacionais. Há quem ache que isso é a mesma coisa, que são sinônimos. Não é, não são, gente, não são sinônimos. Multinacional, ela tem um momento histórico de nascimento dela, ela tem características próprias, e a partir da década de 70, você começa a ter o surgimento das primeiras empresas transnacionais. É como se as empresas multinacionais fossem se transnacionalizando, tá? As multinacionais, elas surgiram após a Segunda Guerra Mundial, tá? As primeiras multinacionais eram americanas, depois vieram as europeias, mais tarde japonesas, e o que eram as empresas multinacionais? Eram empresas que tinham a capacidade de abrir filiais em outros países. Mas veja bem, olha que coisa interessante. Essas empresas, quando elas abriam filiais em outros países, elas levavam a linha de produção delas inteira para aquele país, tá? Por exemplo, você tinha lá a fábrica da Volkswagen, né? Ela ia abrir uma fábrica nos Estados Unidos. Você ia ver a montagem do carro lá nos Estados Unidos, ele seguia um padrão fordista, de produção, tá? Inclusive, quando a gente vai olhar para o Brasil, para a Argentina e para o México, nos anos 50 e 60, quando esses países começaram a acelerar suas industrializações, você vai ver ali o surgimento de multinacionais no Brasil. Chegada de empresas multinacionais alemãs, suecas, americanas, chegando aqui ao Brasil para montar caminhões, para montar automóveis. E quando você olha para essas fábricas ali na região metropolitana de São Paulo, elas tinham o padrão fordista de produção. Elas não fragmentavam a produção em escala global, não. Né? Era um modelo fordista que chegava aqui no Brasil. Inclusive, linhas de produção velhas, linhas de produção que não podiam mais operar nesses países. Tá? Lembrando que o Fordismo nasceu em ambientes nacionais. Então, à medida que novas formas de produção e novos automóveis surgiam lá, essa linha de produção ficava obsoleta, você desmontava essa linha e montava, por exemplo, nos países em desenvolvimento. Então, foi assim que as multinacionais foram se expandindo pelo mundo em desenvolvimento. Né? Transnacional é diferente. A transnacional ela segue essa característica aqui de cima. Ela fragmenta a produção em escala global. Ela fragmenta os serviços em escala global. Por isso o nome é transnacional. Trans é quando você atravessa uma fronteira. Então, os componentes das empresas transnacionais eles são fabricados em diferentes países e para você montar aquele produto tem que atravessar a fronteira. Né? Então, a produção é transnacional, ela ultrapassa o limite nacional. Outra característica das empresas transnacionais é no que tange a tomada de decisões. Tá? Isso é muito interessante. Quando você tinha as multinacionais, você tinha lá a matriz e a filial. Né? As transnacionais, não é que elas tenham rompido completamente com essa lógica de matriz e filial, mas as transnacionais, elas passam a ter um centro ou alguns centros de tomada de decisões. Tá? Então, aquela lógica filial, matriz, ela começa a mudar. Porque, por exemplo, vamos pegar o caso da Volkswagen. Né? A Volkswagen é uma empresa alemã que tem escritórios de tomada de decisões em muitas empresas, em muitas cidades globais. Né? A Volkswagen ela tem uma presença muito importante no Brasil. O Brasil é um importante consumidor de carros alemães, sobretudo da Volkswagen. Então, por exemplo, o escritório central da Volkswagen em São Paulo, ele tem uma importância decisiva para os negócios da Volkswagen aqui na América Latina. Achar que a opinião dos executivos, né, dos tomadores de decisões da Volkswagen em São Paulo, essas opiniões não são importantes, é uma bobagem. Então, você passa a ter ali uma tomada de decisões
que é realizada nessas cidades globais, e muitas vezes não apenas em um ponto, em 2, 3, 4 pontos. Agora, é claro que esses escritórios de tomada de decisões são instalados nas principais cidades globais e onde as empresas têm mais presença no mercado. Tá? Então, flexibiliza-se a localização da tomada de decisões e flexibiliza-se também a concentração da produção de serviços. Então, você fragmenta a produção, você fragmenta os serviços e, obviamente, a tomada de decisões também. Tá? Isso vai trazer para a gente uma consequência. Essa desmetropolização aí é meio que até consequência do padrão flexível. Então, não sei se vocês lembram desse conceito em urbanização, que depois a gente vai voltar a falar disso lá na frente. A desmetropolização é quando o ritmo de crescimento populacional da metrópole começa a diminuir e o ritmo de crescimento populacional das cidades médias, mas sobretudo das principais cidades médias, começa a aumentar. Tá? Então, o que vai acontecendo? As cidades médias começam a ganhar importância na hierarquia urbana. Mas por que isso acontece? A principal causa do crescimento populacional dessas cidades médias é porque essas fábricas que antes estavam concentradas nas metrópoles começam a se fragmentar por cidades menores, por cidades médias, onde o custo de produção é menor. E isso potencializa o mercado de trabalho dessas cidades médias. Tá? Isso é muito interessante. Você vê como a desmetropolização ela é fruto da flexibilização geográfica da produção. Tá? Por fim, aqui a gente tem tecnopolos e tecnópolis. Gente, tecnopolo é a integração universidade-empresa. É quando você tem uma cidade ali, uma universidade, e os departamentos de P&D daquelas empresas se integrando e produzindo juntos ciências, tá? Produzindo inovação. Tecnópole não é nada diferente de Tecnopolo. Tecnópole é quando é uma cidade criada para ser um tecnopolo. Isso é muito comum no Japão, ali no norte do Japão, na ilha de Hokkaido. Tá? Mas a princípio é a mesma coisa, tá bom? Eu queria mostrar para vocês agora aqui também as diferenças do volvismo e do toyotismo, tá? Toyotismo e depois aqui o volvismo. Então, vocês vão ver que não tem nada de diferente dos demais. Então, a gente encerra aqui no pós-fordismo a organização do território e vamos dar uma olhadinha agora aqui só no toyotismo, vocês vão ver que tem muita semelhança com o pós-fordismo, tá? E vocês vão ver até que algumas características do toyotismo, vocês acham que era ali do grosso do pós-fordismo, na verdade, foi importado do toyotismo. Então, olha aqui, o sistema Kanban, tá? Isso já apareceu numa prova da UERJ. O que é o sistema Kanban? O sistema Kanban é um sistema de controle da informação na linha de produção. É um sistema de cartões, os funcionários ficam anotando ali tudo o que acontece na linha de produção. E assim eles vão antecipando os erros. Então, é um grande fluxo de informação na linha de produção, né? Onde você controla ali estoque, erros, controle de qualidade. Você vê, não tem nada diferente do pós-fordismo. Você está controlando a qualidade da linha de produção, você está controlando o estoque na linha de produção, tá? Veja a segunda aqui, resolução de problemas no chão da fábrica. Você vê, é uma hierarquia administrativa mais flexível. Ou seja, você dá importância ao que o trabalhador está pensando ali no chão da fábrica. Se ele encontrou o problema, ele vai ter capacidade de resolver os problemas. Você vê, uma tomada de decisões mais flexível. Emprego vitalício para os executivos. Isso é uma coisa específica lá do Japão, né? Dos tomadores de decisões. Nada demais. Trabalho em equipe, liderança. Você vê, nada demais também. Faz parte do pós-fordismo. Política de vários fornecedores. E a terceirização. Você contratar vários fornecedores. Tá? A mesma coisa aqui embaixo. Ó, parcerias de longo prazo. Né? Eles têm uma relação com os terceirizados deles mais forte. Pequenos estoques, mesma coisa do pós-fordismo. Intensa inovação, também a mesma coisa do pós-fordismo. Volvismo, tá lá na Suécia. Organizações como cérebros, né? Ou seja, a ideia de tomada de decisões ali bastante flexível. Autorregulação, né? O trabalhador encontra o problema e ele também enfrenta o problema. Maior autonomia no trabalho, complemento da segunda ideia. Tomada de decisões extremamente flexível, você vê a mesma coisa, fazendo todo em cada parte, o trabalhador tem noção do todo, mas é específico naquela área. Conectividade, né, integração entre as unidades de produção,
né? Ou seja, um fluxo de informação muito forte na linha de produção, especialização e generalização, né? O trabalhador tem noção do todo, mas é especializado naquela área. Internalização da produção, isso é uma coisa muito específica da Volvo, né? Ela trouxe as terceirizadas mais importantes para dentro do pátio da fábrica dela, mas continuam sendo terceirizadas, tá? Ambiente ergonométrico, ou seja, valoriza muito o ambiente de trabalho. Isso muitas empresas americanas pós-fordistas adotaram também. Elas entendem que um bom ambiente de trabalho faz com que a produtividade do trabalhador seja maior, tá? Democratização da vida no trabalho, ou seja, a discussão das ideias, né? Não é uma coisa hierárquica ali como era no Fordismo, né? Você tem uma tomada de decisões mais flexível. Vocês estão vendo aí que não tem nada de diferente do pós-Fordismo. Não se assustem com isso, tá? Não se assustem, é bem tranquilo. O foco é a gente olhar para o pós-Fordismo e lembrar que o toyotismo e o volvismo são modelos assim mais específicos de cada sociedade, tá bom? Gente, fechamos aí então o modelo pós-fordista, o padrão flexível. Um abraço a todos e depois a gente volta com mais uma aulinha.